Problema 16 da página 8. A atmosfera exponencial. A. Considere uma placa horizontal de ar cuja espessura é dz. Se essa placa está em repouso, a pressão que a sustenta deve equilibrar tanto a pressão de cima como seu próprio peso. Use este fato para encontrar uma expressão para dPdz, a variação da pressão com a altitude, em termos da densidade do ar. Então, para resolver esse problema, vamos considerar uma pequena porção da atmosfera, uma plaquinha, uma placa. Essa placa está a uma altura z e a espessura dela vale dz. Então, essa parte aqui vale z mais dz. Ela tem uma espessura dz. Além disso, essa placa ela sofre a ação de toda a massa de ar que está sobre ela. Então, tem aqui sobre ela o peso dessa massa de ar. E aí vamos lembrar que pressão é igual a força sobre a área. Então, a força vale a pressão multiplicado pela área. Então, quanto vale a força devido a essa massa de ar superior? É a pressão, aqui nesse ponto, que no caso é a pressão em Z mais dZ, multiplicado pela área. E a massa que está abaixo dessa placa também exerce uma força, só que aí é contrário, porque ela impede a placa de descer. A força aqui no caso vai ser a pressão nesse ponto, que é a pressão em Z, multiplicado pela área. E além disso, essa placa ela possui um peso que nós podemos calcular como mg, onde m é a massa dessa placa que foi selecionada no ar. Então o peso é mg, onde m é a massa dessa placa. Então o item A ele pede para que a gente obtenha uma expressão, e essa expressão vai vir do equilíbrio mecânico dessa placa. Então o equilíbrio, vamos escrever aqui, equilíbrio mecânico nos diz o seguinte, que a pressão que está na parte de cima da placa, ou seja, a pressão em Z mais dZ, multiplicado pela área, a força devido à porção de partículas que está sobre a placa, mais o peso da placa, que aponta para baixo, tem que ser igual à força dirigida para cima, que é a pena de Z multiplicado pela área. Então, isso aqui vem da segunda lei de Newton. Ou nós podemos escrever de uma outra forma. Simplificando, nós podemos fazer, escreve P de Z mais dZ, passa esse P de Z para a esquerda, para ficar aqui menos P de Z, e o mg passa para o outro lado. mg e divide pela área. Então, nós dividimos tudo pela área. E nós sabemos nessa expressão, né, podemos escrever assim, ó, onde A é a área da placa que nós selecionamos e M é a massa. É a massa. Então, nós temos que ter isso em mente. Assim, substituindo a massa, nós precisamos saber quem é essa massa da placa. A massa da placa vai ser ρ vezes o volume daquela placa. E aí nós temos que nos lembrar que o volume da placa vale quanto? Ρ é a densidade vezes o volume. O volume daquela placa, aquela placa pode ser considerada um cilindro assim, onde essa área aqui vale A e a altura dessa plaquinha, desse cilindrozinho, vale dz. Então nós podemos considerar um cilindrozinho. Então o volume vale a área da base vezes a altura dz. Então nós podemos substituir esse valor na nossa expressão. E nós vamos obter exatamente essa expressão aqui, ó, P de Z mais dz menos
P de Z igual a menos a massa que nós acabamos de calcular, ρ A dz, e aqui estava dividido pela área, e aqui tinha a aceleração da gravidade. Então, simplificando, o que nós vamos ter? Nós vamos ter P de Z mais dz menos P de Z é igual a menos ρ G, que é a aceleração da gravidade, e o dz nós podemos passar dividindo aqui, ó, para deixar do lado de lá termos constantes. Então, o que nós temos? De um lado, nós temos a variação da pressão dividido pela variação da altura. Do outro, nós temos a densidade G. No limite, nós podemos tomar o limite em que ΔZ tende a zero. Que limite é esse? É o limite que a espessura da placa tende a zero. Nesse limite, nós escrevemos assim, ó, limite em que ΔZ tende a zero, da variação da pressão com a variação da altura, menos ρg. Essa parte do lado esquerdo é exatamente a definição de derivada. Então, o que eu tenho do lado esquerdo é a derivada da pressão com relação à altitude menos ρg. Então, o que essa equação está dizendo é que a taxa com que a pressão varia com a altura é negativa, então diminui, e diminui a uma taxa constante, considerando aqui que o ρ seja uma constante. Tudo bem? Se o ρ for proporcional à pressão, o que a equação vai me dizer é que a taxa com que a pressão varia com a altitude é um negativo da grandeza que tem a ver com ρ. Então, vamos ver quanto vale esse ρ. Se ρ for uma constante, a taxa vai ser constante. Se o ρ depender de alguma função, a taxa vai ser proporcional a essa função. O item B nos diz o seguinte: usa a lei do gás ideal para escrever a densidade do ar em termos de pressão, temperatura e a massa média m das moléculas do ar. Mostra então que a pressão obedece à equação diferencial. dP/dz é igual a mg dividido por kT multiplicado pela pressão. Essa equação é chamada de equação barométrica. Então, como nós vemos, a densidade não é constante. Então, nós temos que calcular a densidade para ver como fica a taxa de variação da pressão com a altitude. Item B, então nós temos o seguinte: vamos calcular a densidade do gás vamos lembrar, a densidade é ρ, que é a massa do gás contido naquela plaquinha que nós selecionamos, dividido pelo volume da plaquinha. E vamos lembrar que a massa do gás, quanto vai ser a massa do gás? Vai ser o número de moléculas que está dentro daquela plaquinha multiplicado pela massa de uma molécula. Essa vai ser a massa total do gás que está dentro daquela plaquinha. Ou seja, vai ser o número de moléculas que está dentro daquela plaquinha multiplicado pela massa média de uma molécula. Só que vamos lembrar que da equação de Clapeyron, Clapeyron, nós temos que lembrar que PV igual a N kT. O que nos leva a uma expressão assim, ó, NV é igual a pressão dividido por kT. Nós podemos escrever dessa maneira. Então, nós podemos substituir esse NV aqui nesse NV para obter uma densidade em função da pressão e da temperatura. Dessa maneira, ó. Então, densidade do gás vai ser igual a pressão vezes a massa de uma partícula dividido por kT. Então, agora nós temos a
densidade em função da pressão e da temperatura. Vamos substituir agora na expressão da equação barométrica. Então, nós tínhamos na equação barométrica dP dz é igual a menos Pm sobre kT, e aqui tinha o g, que é a aceleração da gravidade. Então, agora, ajeitando, o que nós vamos ter como equação? dP dz é igual a menos mg sobre kT, pressão. Então, essa é a equação barométrica. Então, como nós vimos, a discussão que nós fizemos anterior, a pressão varia com a temperatura a uma taxa que é o negativo ou proporcional ao negativo da própria pressão. Então, o que está dizendo é o seguinte, que a taxa com que a pressão varia é menos o valor da própria pressão naquele ponto. O item C diz o seguinte: supondo que a temperatura da atmosfera seja independente da altura, resolva a equação para obter a pressão em função da altura. Mostra também que a densidade obedece a uma equação semelhante. Então, o item C pede para a gente resolver a equação diferencial. Essa equação, variação da pressão com Z, que é a altura, é menos mg sobre kT multiplicado pela pressão. Então, aqui está dizendo o seguinte, que eu tenho de um lado a variação da pressão com a altitude, do outro lado eu tenho a pressão. O que essa equação está nos dizendo é o seguinte, que a derivada da função P, a derivada, taxa de variação, é a própria função P a menos de uma constante aqui. Lembrando que a temperatura é uma constante, então nós estamos considerando que a temperatura não varia com a altitude. A única função que obedece a essa lei é a função exponencial. Então nós temos assim, ó, pressão em função do Z vai ser igual a uma constante exponencial de menos mg Z sobre kT. Então essa função satisfaz a equação de cima, porque se a gente derivar ela uma vez, ela dá nela mesma, é a própria pressão a menos desse fator que está no argumento da exponencial. Aí, nós queremos que quando a altitude for zero, nós queremos que a pressão seja um P0, que é a pressão inicial. Isso necessariamente vai implicar que a constante A é igual a P0. Ou a nossa P de Z, que é a pressão em função da altitude, vai ser igual a P0 Z por kT. Então, essa é a solução para a pressão em função da altitude. Nós vemos que a pressão ela decai exponencialmente à medida que a altura aumenta, decai exponencialmente. Aí, voltando para a expressão da densidade, vamos lembrar que a densidade era M, pressão, dividido por kT. Como nós já temos o valor para a expressão, então a densidade vai se escrever dessa maneira, ó, ρ em função de Z, vai ser igual a M sobre kT, P0 exponencial de menos mg Z por kT. Então, essa é a densidade do gás e como essa densidade depende da altitude. Novamente, a densidade decai exponencialmente. Então, à medida que você vai subindo, a densidade do ar decai, ou seja, o ar fica mais rarefeito. Isso que nós podemos ver dessa equação.